Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo ainda é de número 154, a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita, a questão ainda é de número 42. Então, nós estamos aqui tentando mostrar um certo consolo que a doutrina dos espíritos fornece e proporciona àqueles verdadeiros espíritas, através da aceitação, da resignação, né? Através da humildade, da paciência, né? Enquanto muitos outros, em outras religiões, isso não possui. Então, vamos por parte. Você se lembra que no vídeo anterior tratávamos dos pacientes em estado de coma, né? E também o espírita, verdadeiramente espírita, ele não recorre como que se diz, gente? A eutanásia. Porque ele sabe que o espírito necessita passar por aquele período de coma. Ele precisa passar por aquela situação. Aquilo ali é uma prova e é uma expiação, tanto para o espírito quanto para os familiares. Porque nós temos que entender, gente, que tudo é prova, tudo é expiação. Viver no corpo físico aqui, sem nenhum probleminha, vamos pensar por esse lado. É impossível, mas vamos pensar por esse lado. É uma prova, é uma expiação. Por quê? Porque você se encontra num mundo de provas e de expiações, ou vice-versa. Então, não são só aqueles que estão em meio às intempéries, né, conflitos, sofrimento, que se encontram passando por provas e por expiações. Mas você há de convir, Luiz, que esses seres encontram-se numa prova maior, numa expiação maior. Aí é aquela situação, gente. Por exemplo, se você semeia 50 quilos de jiló, você vai ter que colher, né, aqueles 50 quilos de jiló que você plantou. Se você semear apenas 2 quilos de jiló, você vai colher só 2 quilos de jiló. Você entendeu? É a proporção. Não foge nada dos desígnios de Deus. Não existe injustiça ali. Ninguém encontra-se aqui sendo injustiçado aqui na Terra. Ninguém encontra-se aqui na Terra sendo torturado por Deus, sendo penalizado por Deus, amaldiçoado por Deus. Ninguém encontra-se aqui na Terra ou espírita, verdadeiramente espírita, que eu estou dizendo isso. Ninguém está aqui na Terra carregando o pecado original de Adão e de Eva. Ninguém. Nós mesmos somos, já disse isso outras vezes, nós somos juízes, né? Nós de autodefesa, de proteção, nós somos os nossos juízes, nós somos os nossos delegados, os nossos advogados, né? As leis de Deus encontram-se na nossa consciência por causa da preexistência e por causa da imortalidade da alma, e graças a Deus o retorno ao corpo físico através das reencarnações, devido à misericórdia do Pai, para poder quitar os débitos de vidas passadas. Então esse é o Deus misericordioso, é o Deus do amor, né?
Então, o espírita verdadeiramente espírita, a família espírita, mediante um caso de um moribundo numa UTI, ele se resigna. As pessoas sofrem, gente, é normal, ora. Sofre, ninguém é puro, não. Puro é só Deus, é Jesus, né? Então a gente sofre saber que um parente da gente, mesmo sendo espírita, a gente sofre saber que um parente da gente está numa UTI. Oxe, que isso? Se quando a pessoa está internada assim, num quarto particular, qualquer coisa, ou não particular, numa enfermaria, a gente já sofre, porque o quadro clínico ali, ele pode mudar da água para o vinho em questão de segundo. Eu mesmo conheci casos, não vou dizer nomes, eu cheguei para fazer visita a um amigo meu. É interessante como me veio à mente o caso desse amigo meu. Ele pegou na minha mão, ele sentado assim no leito, a mãe dele ali abraçada com ele, a esposa abraçada com ele, eu o abracei, né? Isso há muitos anos atrás, há mais de 25 anos atrás. 2023, igual você faz a conta, o bicho aqui tá velho. Apenas o espírito é que tá novo, porque o corpo já não serve para mais nada. Então, inclusive, o médico encontrava-se no quarto naquele momento. Olha o que eu vou dizer. Nossa, que história que me veio à cabeça agora. Mas faz parte da questão número 42. O consolo da doutrina dos espíritos. Você entendeu? O consolo que nós temos. Que daqui a pouquinho eu vou mostrar o inverso disso tudo para você. Por isso que ainda vai alguns vídeos ainda a respeito dessas histórias todas aqui na questão número 42. Eu não me preocupo. Enquanto eu não esclarecer tudo, eu não calo a boca com relação aos 42, você já me conhece. Inclusive, o médico encontrava assim no quarto, dando assim, informando o paciente e também os seus familiares que se o quadro dele continuasse naquelas condições, no outro dia, às 9 horas da manhã, ao passar ali na primeira visita do dia, o médico ia lhe dar alta. Você entendeu? Nossa, que felicidade para a esposa, para mim, que eu muito amava, né, como amigo. A mamãe dele, né, o abraçava e beijava, né, aquela coisa mais linda, aquelas cenas mais lindas. Quando foi no outro dia, ali pelas 8 horas da manhã, um amigo meu passou na minha casa e falou para mim assim, você não sabe quem morreu? Eu falei, quem? Eu vou inventar um nome, tá, gente? O Gervásio. Nossa, quase que eu que morri. Eu falei, você tá querendo me matar? Seu filho de uma boa santa. Você tá querendo me matar? Você tá de brincadeira? Não. Sério, sim. Se você quiser ir ao velório, já estão velando o Gervásio agora. Eu falei, mas o que aconteceu? Pelo amor de Jesus, o que aconteceu? Não tá certo isso. O médico ia dar alta para ele hoje às 9 horas da manhã. Pois é, mas na madrugada ele teve várias paradas cardíacas, tentaram ressuscitá-lo com desfibrilador e não conseguiram. Nossa Senhora, aquilo ali foi uma morte para mim. E eu com um pouquinho de conhecimento. Agora você imagina quem não tem conhecimento. Mas a doutrina dos espíritos nos consola nessa hora. A gente sofre, porque nós somos seres humanos. Nós aqui, nós nos encontramos no mesmo nível evolutivo. Então a gente não aceita com muita facilidade, mas a doutrina nos consola. Então,
eu posso dizer que o espírita, ele sofre como todo mundo. Não pense que o sofrimento do espírita é menor que aquele que não tem conhecimento, porque você está enganado. Porque o espírita, ele sofre do mesmo modo que aquele que não tem conhecimento. A única diferença é que o espírita, ele tem conhecimento da preexistência, ele tem conhecimento da lei de causa e efeito, ação e reação, ele sabe que nada acontece por um acaso, ele sabe que tudo encontra-se inserido nos desígnios das leis divinas, ele sabe que tudo aquela alma passou foi uma prova, uma expiação, tanto para o espírito ali, para a alma, né, quanto para todo o familiar. O espírita, ele crê na imortalidade da alma, ele crê na comunicabilidade com o mundo espiritual, então ele sabe que qualquer hora ele vai se comunicar com aquele ente querido que retornou à pátria espiritual. Você entendeu? Através de uma psicofonia, de uma psicografia, através de uma mensagem através do celular. Pronto, a mensagem está aí. Então, o espírita tem essa certeza da imortalidade da alma e da comunicabilidade. O espírita sabe que o ente querido não morreu e que nem o corpo físico morreu. O corpo físico se desintegrou e todos os mais de 126 elementos orgânicos que existem aqui na Terra volta ao sistema orgânico aqui da Terra. Então, o espírita sente aquela saudade daquele corpo físico, né? Do momento da chegada, da saída. Então, o espírita, ele, de vez em quando, ele olha lá para fora, olha lá para o outro lado para ver se não vê aquela pessoa fisicamente. Ora, gente, nós somos seres humanos, mas com esse consolo da doutrina dos espíritos. Não é porque a doutrina dos espíritos nos proporciona todo esse consolo que a gente fala assim: não tô nem aí mais pro Gervásio. Que não é assim, não. Nós ainda não temos essas condições ainda evolutivas, não, tá? Diferente o espírita daquele que não tem conhecimento dos desígnios de Deus. Porque a falta do conhecimento dos desígnios de Deus, da imortalidade da alma, da comunicabilidade com o mundo espiritual, a pré-existência, né? Tudo isso é que é de fato uma morte. O não conhecimento da lei de causa, efeito, ação e reação, da prova e da expiação, isso que de fato é uma morte. Então, a pessoa sofre justamente por esse motivo. Tá. Aí nós já tratamos a respeito da eutanásia. Então, nós já tratamos a respeito do suicídio, nesse sentido. Tá? Nós não vamos expandir esse assunto não de suicídio, nem de eutanásia, né? Porque senão vai longe isso aqui. Não estou só explicando a base que o consolo que a doutrina dos espíritos proporciona àqueles que têm conhecimento do espiritismo. Porque o espiritismo, ele remonta às causas, né? Ele responde os teus questionamentos, responde os teus porquê, ele te esclarece, né? Ele não te julga, ele abre os teus olhos para que você se veja com mais clareza, né?
mas que a pessoa sofre, é natural. Só não tem o sofrimento de saber que tudo acabou, mas que ele sofre um pouquinho, ele sofre. Então, o espírita verdadeiramente espírita, ele, se for preciso esperar um parente ali numa condição de moribundo, de letargia, de catalepsia, durante 10, 15, 20 anos ali num aparelho ligado, né, numa UTI, ele espera, porque ele sabe que aquela alma precisa passar por aquilo e que ali ele está vivo, ele está ouvindo, ele está sentindo tudo, como por exemplo, a criança no útero da mamãe, a criança ouve tudo, sente tudo, a criança ela percebe tudo, inclusive tudo que a mãe pensa, tudo que a mãe come, tudo que a mãe deseja. Tudo. O cigarro que a mãe fuma vai para a criança, a bebida vai para a criança, os palavrões, os xingamentos, o ódio, a mágoa, a raiva. Por isso que muitas crianças, elas depois que nascem, durante uns 3, 4, 5, 6 meses, elas são portadoras assim de cólicas terríveis. Aquelas cólicas ali é nada mais, nada menos do que um alto índice de toxinas dos desequilíbrios da mamãe, do papai, das famílias ali no ambiente que se alojou no seu perispírito e depois que nasce gradativamente aquelas toxinas elas vão sendo eliminadas através dos rins, através do fígado, que é um metabolizador, né? Porque o fígado é o metabolizador do organismo. Então vai saindo através das fezes, através da urina, né? Na forma de gases, mais gases, azia, refluxos, e a criança fica irritada, nervosa, chora a noite inteira, retorce, né? Tá vendo? Só uma das causas que leva as crianças, né, na tenra idade a agir dessa forma? A doutrina dos espíritos não é um consolo mesmo? Quem responde tudo isso? Fora a doutrina dos espíritos. Pois bem, então o espírita verdadeiramente espírita, ele não permite a eutanásia do parente. Ele espera. Ah, mas se daqui 10, 15, 20 anos o parente desencarnar, não tem problema. Porque ele sabe que aquele parente precisou daqueles 10, 15, 20 anos ali na eutanásia, naquelas condições, como a família também necessitava. Agora, é preciso entender que cada caso é um caso e que esse processo é relativo. 50% dos casos de eutanásia, de coma, moribundo, 50% consegue se lembrar com uma nitidez imensa de tudo que aconteceu e de tudo que acontece ali à sua volta. Mas 50% já encontra-se numa situação assim, tão letárgica, profunda, numa hibernação tão profunda que ele não consegue se lembrar de nada. Então, por exemplo, se ele ali fica 10 anos em coma, depois de 10 anos, vamos pensar por esse lado, só para você entender, ele acorda daquele coma, né? E ele pergunta assim, onde é que eu estou?
que ano é hoje, a nítida impressão que ele tem é que ele acabou de ser internado naquele momento. Ele pensa, por exemplo, ele foi internado no domingo. Ele pensa que ele acordou naquele domingo. Então, olha só para você ver o estado letárgico, a hibernação. Mas cada caso é um caso. Nem sempre se lembrar de tudo a determinados espíritos, a determinadas almas, é favorável. Só se lembram aqueles que realmente têm controle, que têm merecimento. Aqueles que não se lembram é porque eles ainda não possuem merecimento. A mensagem é essa, tá? Nesse caso de letargia, catalepsia, coma, na condição de moribundo, numa UTI, onde muitos chegam a eutanásia. Tá, agora nós vamos mudar, nós vamos para o próximo vídeo e nós vamos explicar agora a respeito da criogenia. Gente, vai virar muitos vídeos aqui hoje ainda, porque o assunto não termina agora. Vamos para o próximo vídeo.